Pronto. Como foi a anestesia dos meus 3 partos cesarianas? Fica aí, não perde! Meninas, terror de muitas meninas que estão grávidas é o medo do parto. Eu já falei o medo do parto em um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas eu tô falando pras meninas que de certa forma sabem que vão ter que fazer cesariana, se estão com a possibilidade de fazer cesariana, ou mesmo que vão fazer o parto normal, mas que querem um auxílio de uma anestesia. Eu vou falar pra vocês como que foi a anestesia dos meus 3 partos, né? Na verdade, eu não tomei a RAC somente 3 vezes, eu tomei a RAC 4 vezes, porque pra quem não sabe, antes de casar com o Marcos, eu me engravidei e na semana do nosso casamento, infelizmente eu sofri um aborto e tive que fazer a curetagem tomando uma raquidiana. Eu não lembro se foi RAC ou se foi peridural, mas eu lembro que eu tomei uma anestesia e me deram um sedativozinho lá, eu dormi e tal. E eu vou contar pra vocês um pouquinho agora da minha experiência com a RAC, com a peridural, né, e com a anestesia mista, tá, que é a anestesia combinada. Então, vem comigo! Olha, no meu primeiro parto mesmo, tá? Não tô falando daquela primeira vez que eu tomei anestesia, não. Tô falando no parto da Joana. Foi super tranquilo, gente. Eu não tive problema nenhum com anestesia. O anestesista que fez o meu parto, ele foi super atencioso, tranquilo, né? A anestesia da Joana, do parto da Joana, no meu primeiro parto. Porque o médico, ele foi muito atencioso, ele ficou ali comigo o tempo todo. Eu me lembro muito bem na hora que ele foi fazer a aplicação. Então, eu fui bem inocente, eu não sabia como que eu ia tomar anestesia, como que era, porque da vez que eu tomei a anestesia, eu já tava sedada e eles deram anestesia depois da sedação, né? Dessa vez não, dessa vez a gente ficar acordadinha pra ver o nenenzinho depois que nascesse. E aí o médico me fez ficar sentada, né, na maca, né, a gente entra com a camisola, né, a camisola na parte da frente, aberta atrás, e aí você senta na maca, né, as enfermeiras são super legais, assim, foram super legais comigo, me ajudaram a subir na maca da mesa de cirurgia mesmo, e aí eu sentei lá na mesa de cirurgia, e veio o anestesista por trás, ele passou um líquido nas minhas costas, é um líquido marrom que eles costumam passar para desinfetar. Eu não lembro se é xilocaína, iodo, acho que é iodo que eles passam para desinfetar, né? Eles põem tipo um pegador assim e passam num campo bem grande onde eles vão fazer a incisão da agulha. E aí eu fiquei lá quietinha, né? Aí a enfermeira veio, fiquei com o queixo assim, pediu para encostar o queixo no peito, aqui assim, o mais que eu conseguisse, e que inclinasse um pouco pra frente e soltasse os ombros. E ela veio aqui assim na minha frente, segurou os meus ombros e eu fiquei exatamente com a mão assim, nesta posição, só que com os pés pendurados e relaxada. Então eu fiquei relaxada. Aí eu sentia o médico apertando a minha coluna, né, aqui um pouco pra cima do cóccix. Ele apertava aqui assim, na coluna, um pouco pra cima do cóccix, eu sentia que ele apertava, acho que ele ficou uns 5 minutos apertando, sabe? Apertava assim de 2 dedos, apertava com um dedo, e eu só prestando atenção. Aí teve uma hora que ele falou assim, olha, agora você vai respirar fundo, e você não vai se mexer, não dá tranco pra trás, e não foge da agulha, tá? Ele me mostrou a agulha, sem brincadeira, a agulha desse tamanho, bem fininha, bem fininha. Aí ele falou assim, não dê tranco e fique bem quietinha, tá? Você vai sentir uma mordidinha, não é nada, não vai doer, fica tranquila. Aí a enfermeira veio e ficou falando assim no meu ouvido, calma, vai dar tudo certo, é só uma picadinha mesmo, não costuma doer, tá? E ele é super bom no que ele faz, então fica tranquila. Aí ela me segurando aqui assim, encostei a testa no peito dela aqui, e ela me segurou aqui assim, né, com as mãos assim, e ela me segurou por aqui, por debaixo do braço. E assim, ele colocou, gente, eu não senti nada, nenhuma picada eu não senti absolutamente nada. A partir do momento em que ele aplicou a anestesia, eu tenho certeza que foi raquidiana, tá? Ele me virou, falou, agora deita, e eu já comecei a sentir as minhas pernas, pareciam que tinha uns 50 quilos de cimento em cima. Era um peso, uma coisa esquisita. Não era dor, eu não senti dor nenhuma, nada.
mas era um peso, uma coisa estranha nas minhas pernas, assim, sabe? A impressão que eu tinha é que eu tinha puxado a perna pra cima, mas na verdade não tinha acontecido nada. Tanto é que eles me cutucavam assim, ó, né, e me balançavam e eu não sentia nada. A menina até, tipo, acho que beliscou a minha coxa e perguntou se eu tinha sentido alguma coisa. E eu falei, não tô sentindo nada. Ela foi lá fora, avisou o médico que já tinha sido anestesiada. Aí o médico já veio, já cortou e já tirou a Joana. Então foi super rápido. A Joana nasceu... eu entrei na sala de parto 8h10 e a Joana nasceu às 8h40, então foram meia hora, assim, entre eu entrar na sala de parto, que eles ainda ficaram preparando um pouco a sala, então eu acredito que entre a anestesia e eu sair da sala de parto, tenha sido coisa de 35 a 40 minutos, depois da sutura e tudo mais, né? Na hora que eles me aplicaram a anestesia, eu senti um ligeiro mal-estar, não foi um mal-estar muito grande, como se fosse uma falta de ar. Sabe quando você tá resfriado e tampa o seu nariz? Foi essa falta de ar que eu senti, como se eu não conseguisse respirar pelo nariz, só conseguisse respirar pela boca. Aí provavelmente ele viu que a minha pressão tava caindo e assim, todos os casos de mulher que vai fazer pessoas que vão fazer um tipo de procedimento, que tomam anestesia, se estão desidratadas, se você faz um jejum de algumas horas para fazer o procedimento, é batata que a sua pressão vai cair. Mas o médico aplicou alguma coisa lá no soro e logo eu melhorei, fiquei normal, não sentia não tava grogue, nem zureta, nem nada, tipo, fiquei normal, só um pouco sonolenta, e, né, vi a Joana nascer e tudo bem. Já no segundo parto, eu fiquei tentando o parto normal por algumas horas, o médico colocou citocina, então eu tentou fazer a indução do parto natural, eu não consegui suportar as dores do parto, eu confesso pra vocês que foi um pouco forte demais pra mim. Eu sou bastante resistente à dor, mas como eu sentia no médico uma certa insegurança de deixar mesmo o trabalho de parto evoluir, e eu meio que senti uma pressãozinha dele pra fazer cesariana, então eu falei assim, então vamos embora, vamos fazer logo a cesariana, já tenho uma mesmo e seja o que Deus quiser. Só que eu senti naqueles médicos uma coisa estranha, sabe? Sabe quando você não sente confiança 100% no médico? Eu senti que eles estavam com pressa, eu não sei explicar, gente. Apesar de ter sido tudo bem, assim, né, no fim deu tudo certo, eu senti um pouco me senti incomodada, vamos dizer assim, né? Na hora de tomar anestesia, foi o mesmo procedimento, eu tive que encostar minha cabeça aqui assim, no peito, né? As mãos no joelho. A maca era bem mais estreita do que era a maca do primeiro parto, né, do centro cirúrgico do primeiro parto. Foi em outro hospital, tá, que eu tive bebê. E o médico, que foi um anestesista, foi o anestesista que colocou o catéter dessa vez no meu braço. Ele colocou, tem uma marca ainda do catéter que ele colocou aqui. Esse catéter não doeu, não senti que doeu tanto, né. E só que a anestesia foi estranha, diferente, sabe? E já não tinha enfermeira nessa hora, né, nesse parto, no parto do Eduardo não tinha enfermeira pra ficar me segurando na frente. Foi no parto da Joana que eu tive, no parto da Melissa também, mas no parto do Eduardo eu não tive, eu tive que ficar quietinha assim, esperando eles fazerem o procedimento da anestesia. Foi bem parecido, né, ele localizou ali o local onde que ele ia dar anestesia, foi um pouco acima do cóccix, e ele fez a anestesia. E eu senti que demorou um pouco mais. Dessa vez talvez ele tenha demorado uns 15 minutos para fazer só a anestesia. E dessa vez eu comecei a sentir efeitos ruins logo após a anestesia. Então a sensação nas pernas estava muito mais forte, eu não conseguia respirar de jeito nenhum, era aquela sensação de desmaio muito grande, acho que a minha pressão caiu muito, eu não sei se é porque eu já tinha sofrido muita dor, sabe? Porque eles tiveram feito um pouco de indução antes, por ter feito um pouco de indução antes, se isso eu senti por causa da dor mesmo, ou se eu estava sensível, não sei dizer. Mas no fim das contas, eu acho não, o médico mesmo depois me falou que talvez a quantidade de anestesia que ele tenha aplicado tenha sido demais pra mim e a anestesia acabou subindo pro pulmão. Então eu tive um caso de meia paralisia pulmonar, porque eu não conseguia respirar, porque o meu pulmão não obedecia aos comandos, né, do meu corpo. Então por isso eu tive esse pequeno choque. Eu fiquei um pouco, não sei se eu cheguei a ficar inconsciente, eu acho que sim, alguns minutos.
Foi rápido, eu só escutei aquela correria, alguém falando, coloca alguma coisa no soro dela. Depois me disseram que inclinaram a maca, a cama, né, da sala de cirurgia, tiveram que inclinar um pouco pra Hack descer. E realmente desceu, e aí eu melhorei, eu voltei a mim, vi o nascimento do Eduardo, acompanhei tudo, mas assim, eu fiquei com medo, né? Isso é um caso isolado, não quer dizer que aconteceu comigo, que vai acontecer pra você. Não estou contando isso pra colocar medo em ninguém, pelo amor de Deus, longe de mim. Não sou do tipo terrorista, tá, gente? Só estou falando a minha experiência, o que aconteceu comigo. E depois disso eu fiquei esperta. Antes de eu ter a Melissa, eu sabia que ia ser cesariana, porque eu queria fazer laqueadura, né? Era meu terceiro filho, eu tive um problema muito sério de pressão alta na gravidez da Melissa. Eu fiquei de repouso nos últimos meses, então a partir do 5º mês eu tive que ficar de repouso até ela nascer. Ela nasceu com 40 semanas, minha pressão estava super controlada, estava ótimo, mas eu tive muitos e muitos sustos na gravidez da Melissa. Então por isso eu decidi, junto com o médico e o Marcos, claro, ele apoiou, que eu fizesse uma laqueadura. Então eu sou laqueada, então eu retirei as trompas e por isso, e por ser a terceira parto também, os outros anteriores foram cesárea. O médico optou por fazer cesariana, já que eu tinha que fazer todo esse processo de laqueadura e por aí vai. Foi muito tranquilo, mesmo porque eu conversei com o médico antes, tá? Eu cheguei no meu médico e falei pra ele, olha, eu tive um episódio da anestesia subir pro pulmão, inclusive me deram uma cartinha que eu tive esse tipo de problema, se por um acaso eu fosse ter que fazer outro tipo de procedimento, a quantidade de anestésico teria que ser X, eu tenho uma cartinha com o lado, tá até na minha bolsa, eu carrego comigo, X, porque se eu fizer um procedimento com um pouco a mais de anestésico, pode dar um pouco de problema. Aí ele falou, não, fique tranquila, nós vamos fazer uma coisa diferente com você. Então nós vamos fazer uma anestesia combinada. O que é anestesia combinada? Ele misturou um pouco de peridural e um pouco de hack, um mínimo de hack e mais peridural. Nesse parto eu senti mexerem, mas não senti dor nenhuma, não senti cortar nada, mas eu senti mexerem, como se estivessem fazendo assim na minha pele, ó. Sabe? Quando você vai bem devagar, uma pessoa chega e patoca assim na sua pele. Foi a sensação que eu tive. Não senti dor. Dessa vez também tive um pouquinho de queda de pressão, mas nas 3 vezes eu tive um pouco de queda de pressão, é normal. Você sente um pouco nauseada, senti um pouco nauseada, um pouco vontade de vomitar. Mas aí colocaram alguma coisa no soro também, logo passou. E assim, foi... Acho que dos 3 partos que eu tive, esse foi o menos pior no sentido de sintomas depois da anestesia, sabe? Na anestesia da Ju eu não senti nauseada, senti essa sensação de desmaio, mas foi tranquilo, né, comparado com a segunda vez. Foi tranquilo, tá? Não tive problemas nenhum, não senti dor na aplicação da anestesia também. O médico foi bem cauteloso também e ele aplicou, dessa vez ele aplicou um pouco mais pra baixo. Se eu não me engano, eu acho que foi um pouco pra baixo ainda do que os médicos fizeram da outra vez. Porque eles fizeram aqui em cima desse osso do bumbum que a gente tem aqui no quadril. Não sei se vocês estão me entendendo. Os outros fizeram um pouquinho pra cima desse osso aqui do cóccix do bumbum. E essa vez eu tomei anestesia um pouquinho mais pra baixo. Então foi a hack mais baixa do que das outras vezes. Acho que devido a todo esse problema que eu tive do bloqueador do pulmão e tudo, né? Mas assim, gente, foi super tranquilo. Minha recuperação foi boa também. Depois das anestesias, né? Da primeira vez que eu tomei anestesia, como a Joana teve um tipo de problema, eu tive que ficar 8 horas no pós-operatório, porque não tinha quarto pra mim, então nem sei quando eu comecei a sentir as pernas, tá? Eu dormi, acho que me deram sei lá, um calmantezinho, um sonífero lá pra dormir, mesmo porque tinha muito problema acontecendo lá, enfim. Quem não viu o relato de parto da Joana, eu acho que vocês têm que ver, pra entender, né, do que eu tô falando. No parto do Eduardo voltou super rápido as minhas pernas também, acho que cerca de 1h30 depois do procedimento eu já tava sentindo tudo. No parto da Melissa demorou um pouquinho mais que 1h30, não sei se é por causa da peridural, né, demorou um pouco mais, eu sei que eu fiquei de 3 a 4 horas no pós-parto. E depois também senti bastante tontura, né? Aliás, as reações que eu tive das hacks, né? Das anestesias que eu tive, na primeira vez eu não tive reação nenhuma, nada, absolutamente nada. Eu não tive tontura, eu não tive coceira, eu não tive nada. Na segunda vez, eu tive alguns pequenos hematomas na pele, eram como se fosse alergia mesmo, sabe?
pequenos hematomas vermelhos que eles ficavam um pouquinho inchados, e o médico disse pra mim, o obstetra que fez o parto, que era da RAC, tá? Então, não sei se vocês conhecem alguém que teve esse tipo de reação, mas comigo foi assim. E no parto da Melissa eu tive reação de contato. Então, onde pegava a roupa, onde pegava a calcinha, onde pegava o sutiã, onde pegava a marca, assim, da roupa, ficava aquela marca da roupa, sabe? Certinho, assim, vermelho, e coçava bastante. E também tive muita coceira no corpo. Parecia um monte de formiguinha andando, assim, no meu corpo, né? Mas, assim, foi suave, tranquilo. Meu nariz coçava bastante também, meu couro cabeludo. Tive um tremor muito forte. Tremia, mas não era de frio, porque eu tava suando muito, suando bicas, de assim, suave, e não tava sentindo frio. Inclusive, a enfermeira falou, nossa, como você tá tremendo, você tá com frio? Eu falei, não tô com frio, porque é normal você tomar anestesia e depois sentir frio. Eu falei, não, eu tô suando, olha como eu tô suada. As costas, assim, o lençol tava encharcado de suor. E eu tremendo. Então o médico veio me examinar e falou, não, realmente, é um efeito da anestesia, né, que ela tá tendo, então não tem com que se preocupar, esperar passar, não tem mais nada pra fazer. E na hora de levantar no parto da Melissa, eu não sei se por causa da labirintite, que eu cheguei a ter crises de labirintite antes de ter a Melissa, eu tive uma reação muito forte de tontura, né? Então eu tive tontura, e pra levantar, assim, eu levantei na cama, comi, a enfermeira fez eu comer, né, pra não ter perigo de cair lá no box do banheiro, ou de escorregar, qualquer outro tipo, pra ficar fortinha mesmo, né? Pra pressão dar uma subidinha, que minha pressão tava muito baixa, por incrível que pareça. E aí ela falou assim que era pra eu ficar um pouquinho mais sentada, não deitada mesmo, assim, deitar, sabe? Pôr um travesseiro e deitar. Não, ela até inclinou a cama, eu fiquei meio sentada na cama, de lado, assim, aí aquela sensação de tontura foi passando, e ainda bem que passou, porque logo foi rapidinho, eu tomei banho e deitei daquela posição ali pra melhorar a tontura, e a Melissa veio pra ficar comigo no quarto, e não teve ninguém pra me ajudar naquele dia. Foi assim, super rápido mesmo. Então é isso, gente, a anestesia RAC não é um bicho de 7 cabeças, nem a anestesia peridural também, que eu tomei um pouco da peridural também, não é um bicho de 7 cabeças, né? É claro que a dor é relativa de corpo para corpo, de organismo para organismo. Alguns sentem mais dores, outros sentem menos dores, mas no geral ela é tranquila, né? Acho que aquele catéter que a gente coloca o catéter gel, ele é mais grosso, ele é um pouco mais invasivo, é um pouco mais dolorido, né? E na dúvida também você tem que conversar com o seu médico obstetra. Se preciso for, converse com o médico, anestesista antes do procedimento, para tirar todas as suas dúvidas, para você ir realmente tranquila pro parto. E, se possível, também fazer um teste de alergia, para ver se você tem alergia a qualquer tipo de anestésico. Se você nunca tomou anestesia na sua vida, nem no dentista, né? Tem que conversar realmente com o médico, e ele vai estudar o seu caso, quem sabe fazer um testezinho, ou te dar uma dose menor de anestésico, só pra ver se você tem alergia a algum tipo de componente do anestésico. Mas fiquem tranquilas que os médicos, eles estudaram pra isso e estão preparados pra qualquer eventualidade que possa vir a acontecer, tá bom? Bom, o meu relato de parto o meu relato da minha experiência com as anestesias é esse. Qualquer hora dessa eu vou fazer um compilado de todos os meus partos aqui, pra vocês saberem como é que foi, o pós-parto, antes e depois do parto e durante o parto. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, @trocandofraldas no Instagram, no Twitter e /trocandofraldas no Facebook. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Diga oi pras meninas, fala oi meninas, eu estou aqui gravando com a minha mamis e eu estou morrendo de calor, tá muito quente aqui hoje em São Paulo. Diga oi pras meninas, diga oi meninas, uma lambida pra vocês, tchau!